Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Aqui quem fala é o evangelista Deraldo Silva, tá? Somos pregadores do Evangelho, aonde por muitas situações que a gente vem observando, em todas as pregações existentes no mundo hoje, a gente vai vendo que aquilo que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas o Senhor Jesus, ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Geralmente, a gente observa muitas pessoas que pregam o Evangelho com três características. São três características que a gente vê as pessoas pregando o Evangelho. O primeiro Evangelho, ele é pregado na rua. O Evangelho que é pregado na rua, ele traz uma certa divergência para o Evangelho que é pregado nos templos. Quem realmente escuta o Evangelho de rua, muitas das vezes se surpreende quando vai ao templo e escuta o Evangelho pregado no templo. Por que, evangelista, o Senhor está dizendo isso? Porque são esses três tipos de evangelho: de rua, o evangelho do templo e o evangelho vivido. E o evangelho que a pessoa vive em si. O evangelho de rua, ele é um evangelho que é pregado contra o pecado, contra mesmo o pecado. O evangelho de rua, ele é pregado para que a pessoa se arrependam do pecado. Mas quando você chega para ouvir no templo o Evangelho que é pregado no templo, aí você vai ver um Evangelho do templo que desfaz do Evangelho que é pregado nas ruas. Evangelista, por que o Senhor está dizendo isso? Porque isso é fato. Quando você chega no templo, você vai escutar um evangelho completamente diferente daquele evangelho que foi pregado na rua. No evangelho dos templos, você vai ouvir que você é infeliz por não obedecer a Deus em certas situações. Que você é infeliz porque você não obedece a Deus em certas situações. Mas aí eu tenho uma visão desse evangelho que é pregado nos templos, que é o evangelho do oba-oba, é o evangelho do balacobaco, é o evangelho da troca de favores com Deus. E essa troca de favores com Deus começa pelo simples objeto que você tem até os valores financeiros. E isso é muito grave.